Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Cássia Zotes e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, muito relevante, não só para a comunidade autista, mas para todas as pessoas que de alguma forma trabalham com saúde mental ou vivem situações de saúde mental. Então, boa noite para você que está entrando, está chegando. Boa noite, Bia, Clau, Simara. Boa noite para vocês. Já vão compartilhando aqui essa live aqui no aviãozinho, gente. Clica aqui, porque a gente nunca sabe onde essa mensagem pode chegar, tá? Eu vou me apresentar logo mais, porque eu sei que tem muita gente nova chegando aqui no nosso perfil. E vocês estão me ouvindo bem? Só dá um retorno para mim, se o áudio tá ok, se vocês estão me vendo, como é que tá a transmissão, pra gente poder continuar, tá bom? Eu vou trazer um material muito rico. Nós aqui no Norteando, tanto eu quanto o Miguel, esse é um tema que nos toca demais, a saúde mental, e a gente achou por bem contribuir da melhor maneira que a gente conseguisse, né? Então a gente encontrou um material muito bacana para poder contribuir com vocês e compartilhar. Obrigado, gente, obrigado. O Miguel está acompanhando os comentários, tá, gente? Não está aparecendo aqui hoje, mas ele está aí na parte de trás, nos bastidores, né? Tá acompanhando tudo, até para me ajudar com as perguntas que possam vir aqui. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Cássia Zotes, sou parceira do Miguel Otum aqui no Norteando, o podcast sobre a vida adulta autista. E eu acredito que nós fomos de alguma forma direcionados para estar aqui hoje falando com você sobre esse assunto, sabe? Porque além de termos vivenciado nas nossas vidas pessoais situações relacionadas a suicídio, tanto de familiares, como de amigos, como de pessoas muito próximas e até nossa mesmo, tá? Então falo por mim aqui agora. Já passei por isso e comecei a entender já há um bom tempo, não é de agora, tá? Eu descobri que sou autista há 2 anos, mas o assunto do tema da live de hoje eu já estudo há muito mais tempo. Porque eu me formei há 21 anos atrás, tá? Sou farmacêutica de formação. Depois eu fiz pós-graduação na área de farmacologia, depois fui fazer mestrado na área de farmacologia com ênfase em neurociências e terminei o meu mestrado aí há 15 anos atrás. E a partir de então eu comecei a dar aula em cursos de graduação, pós-graduação, mas bastante pós-graduação. Então eu viajava muito, viajava o Brasil todo, dei aula no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, dentro da área de neurociências. E uma coisa muito importante que eu acho legal compartilhar aqui com vocês, por que eu tô falando isso, gente? Não é para mostrar meus títulos, não é nada disso, gente, é só para vocês verem que eu não tô aqui como uma aventureira, como alguém que tá fazendo marketing do Setembro Amarelo, como eu já vi muita gente fazendo. E tô aqui pra gente falar de assuntos profundos e que realmente vão fazer a diferença na vida de quem ouve e na vida de quem aplica o que a gente vai passar aqui pra vocês, tá bom? E em 2010, então a gente tá em 2024, 14 anos atrás eu comecei a dar aula em cursos de pós-graduação. E a maioria deles na área de saúde, muitos deles na área de saúde mental. E, embora o assunto suicídio ele não estivesse dentro da ementa dos cursos, eu passei por uma situação pessoal que me abalou demais. Eu perdi um amigo que fez graduação comigo, tirou a própria vida com um medicamento. E aquilo me abalou profundamente. Eu falei, gente, eu preciso começar a falar sobre isso. Eu preciso, de alguma forma, plantar uma sementinha para tentar mudar essa realidade. E aí, desde 2010, em todas as aulas, quem já foi meu aluno sabe, em todas as aulas que a pessoa tinha comigo, que a aula de pós-graduação é assim, né? Você vai lá e dá um módulo, no outro final de semana é outro professor, no outro final de semana outro. Então,
em todos os cursos do Brasil inteiro que eu trabalhei, o assunto suicídio sempre estava presente. Não porque estava na ementa, mas porque eu achava que aquilo era muito importante. E realmente eu vivenciei experiências aí que talvez em outro momento eu possa até compartilhar com vocês. E aí o que acontece? Eu acabei nesse tempo estudando muito, baixando muitos materiais, acabei perdendo mais pessoas próximas a mim, perdi um amigo da época do mestrado, perdi também uma pessoa da família. E o assunto suicídio, de certa forma, acabou se aproximando muito de mim, né? 2020, de 2019 para 2020, eu entrei num burnout autista gravíssimo. Eu não sabia que era autista, tá? Ainda não sabia. Entrei em depressão com ideação suicida. Então, além de eu ter vivenciado no meu entorno, eu também vivenciei experiência particular, né, do sofrimento que uma pessoa que entra em crise suicida ela enfrenta. E então esse assunto ele sempre esteve, digamos, ao meu redor. E de alguma forma ou outra sempre foi algo que me tocou muito. Eu já participei de audiências públicas na época que surgiu aquele, entre aspas, jogo da baleia azul. Fui convidada aqui em Santos, que é a cidade onde eu moro, para falar sobre isso. Eu já trabalhei algumas palestras nessa área, então não é uma coisa que eu li um parágrafo ou dois e estou aqui para falar para vocês sobre isso, tá, gente? Eu tenho muita responsabilidade porque eu sei a importância que esse assunto tem. Feito toda essa introdução, é só para vocês perceberem que eu tenho muito cuidado naquilo que eu faço. Tanto eu e Miguel somos muito responsáveis com o nosso conteúdo de autismo e a gente quer passar aqui para vocês algumas coisas que podem ser muito úteis. Tanto para você que pode ter um familiar, um amigo autista que pode estar em crise suicida, ou para você que é profissional e que vai passar pelo atendimento, né, de uma pessoa que tem crise suicida e é autista. Então a gente vai começar aqui primeiro com algumas dicas básicas, para quem não tem muita noção sobre o assunto, tá? Mas que isso aumenta muito a consciência, e isso aumenta também muito a proteção, né? E a prevenção de mortes por suicídio. Existem algumas frases que as pessoas, de uma forma geral, e aí não apenas autistas, falam quando elas já estão entrando por uma fase mais grave, se aproximando de uma possível tentativa. E são frases que muitas vezes passam despercebidas para quem não tem um olhar mais cuidadoso, um olhar mais atento. E então frases como, por exemplo, assim, eu queria sumir no mundo, nossa, mas eu nem devia ter nascido, eu não queria mais existir. Às vezes a gente ouve essas frases e não dá atenção. E aí quando uma pessoa se suicida, muitas vezes a gente ouve frases como, por exemplo, ai, mas ela estava tão bem. Nossa, como que de repente aconteceu isso? Na verdade ela não estava bem, né, gente? Mas às vezes a gente vive numa sociedade que é tão opressora em relação ao que a gente sente, em relação às nossas vulnerabilidades. E isso, a Lu tá colocando aqui, vontade de sumir também é uma frase que é muito comum de a gente ouvir. Porque significa o quê, gente? Uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio ou cometeu suicídio, significa que ela chegou num sofrimento tão profundo e tão intenso a ponto de não querer mais existir. Conseguem perceber a intensidade disso? E eu sei que isso pode ser gatilho para muitas pessoas, tá? Então já quero aqui, devia ter feito isso no começo, né? Mas já quero aqui fazer um alerta. Se você acha que esse assunto é muito sensível para você nesse momento, se você acha que você não está preparado, que não é o momento de você ouvir isso, então passa, vai assistir outra coisa, vai ver outro conteúdo, tá? Porque aqui a gente vai entrar em temas bastante sensíveis. E eu quero deixar esse alerta aqui.
Enfim, ao vivo é assim, né, gente? A gente vai fazendo e vai fazendo os ajustes necessários. Se eu me perder na conversa, aí vocês vão me lembrando onde eu tava, tá, gente? Porque eu não tô com muito roteiro, tem algumas coisas escritas que eu quero compartilhar, mas é que às vezes eu vou contando outras histórias e falando outras coisas e acabo me perdendo. A Simara tá colocando aqui, questão de depressão, ansiedade, a gente, mãe atípica, vive com isso. Sim, essa live também é muito para mães atípicas, porque é muito importante a gente se conhecer, né? A gente se perceber. A gente perceber, através de como a gente se percebe, a gente percebe o outro também. Então essa live não é só para você ajudar outra pessoa, mas para também você talvez possa encontrar aqui um conteúdo que faça sentido para você, tá? Em relação às frases, que são frases de alerta, inclusive se vocês não viram sinais de alerta, foi o último post que a gente fez aqui no nosso Instagram. Depois que acabar essa live, não agora, tá, gente? Depois que acabar essa live, dá uma olhadinha lá. A gente falou sobre 4 sinais de alerta de risco de suicídio em autistas. E às vezes esses sinais, eles não são tão óbvios. Ah, obrigada, Miguel. O Miguel vai me ajudar a eu voltar no assunto, tá? Se eu me perder, você me ajuda, Miguel. E um desses sinais que a gente falou é a pessoa começar a aumentar o uso de substâncias, como álcool, como drogas, numa tentativa de minimizar o seu sofrimento. Então, se a pessoa que está em volta não está atenta, ela pode não perceber essas coisas. Existem outras coisas, eu não vou ficar dando spoiler, depois vocês vão dar uma olhadinha lá no post, tá? Mas só para falar para vocês que nós já temos um conteúdo sobre isso e que pode ser muito útil. Eu acredito que os conteúdos do Setembro Amarelo, eles são importantes quando são feitos de forma correta, tá, gente? Quando são feitos de forma profunda e que aumentem a consciência das pessoas. Quando é só um postzinho lá com uma fitinha amarela e nos outros 11 meses do ano aquela mesma pessoa ou aquele mesmo perfil esquece que existe o suicídio, toma cuidado, tá? Porque é a mesma coisa as pessoas que se aproveitam do mês de abril para falar de autismo. Nos outros 11 meses do ano não existem autistas no mundo. Então isso já foi meio que um desabafo, assim, porque isso que tanto eu quanto o Miguel vivemos aqui dentro do Norteando é mostrar a nossa realidade, é mostrar a nossa humanidade. A gente fala do que a gente sente, a gente fala do que a gente vive, a gente não inventa, a gente não tá aqui para fazer marketing. A gente tá aqui para tocar a vida das pessoas. E é esse o nosso intuito, é trazer um conteúdo de qualidade, é trazer um conteúdo baseado em ciência, baseado em experiências também, e que possa de alguma forma servir para você que está nos acompanhando aqui. Inclusive, eu já quero deixar aqui um convite. Se você ainda não acompanha o nosso podcast, já anota também aí para você começar a seguir o nosso podcast lá no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. A gente tem 8 episódios sobre a vida adulta autista. E o último deles foi sobre saúde mental da pessoa autista. Então a gente aprofundou muito dos temas que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então tem um conteúdo maravilhoso lá. Boa noite para quem está chegando, Bianca, Inês, Max. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Feito essa primeira abordagem sobre as frases de alerta, sobre sinais de alerta, que muitas vezes são sutis e que nem todo mundo percebe, eu gostaria de falar agora um pouco sobre como você pode ajudar pessoas autistas que estão em crise suicida ou ideação suicida, se você não é profissional de saúde, tá? Se você é um pai, uma mãe, um amigo que está vivenciando essa situação. Mais do que querer ajudar, é importante saber ajudar, tá, gente? E se nem muitos profissionais de saúde não estão preparados para isso, imagina quem não tem conhecimento, imagina quem não estudou. Então, eu tenho que deixar aqui 2 dicas muito importantes se você é suporte de alguma dessas pessoas, tá? Primeiro deles é o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É o Disque 188, que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana.
Esse serviço ele é gratuito, tá? Em todo o Brasil. É só você discar 188 que você vai ser atendido por profissionais de forma gratuita que vão acolher você emocionalmente com o treinamento adequado. Esse é um suporte de emergência, tá? Essa é a primeira dica. Eu acredito que quando a gente fala em Setembro Amarelo, a gente precisa dar meios, a gente precisa fornecer ferramentas para as pessoas buscarem ajuda. Depois eu vou ver os comentários de vocês, tá, gente? Só para eu não me perder no assunto aqui. Pode ir escrevendo, se tiver perguntas também, pode ir colocando. Tem gente que acha que tudo é frescura, que situações de saúde mental, porque você não tá vendo uma alteração física, aquilo não tá acontecendo, né? Então não é bem assim que funciona a coisa, é muito mais sério do que isso. Mas onde que eu tava mesmo? Eu tava falando sobre... Me ajuda aí, Miguel, onde que eu tava falando? É que eu vi os comentários subindo aqui e acabei me perdendo no assunto. Os outros sinais de alerta. Isso, falamos sobre alguns sinais de alerta e como você buscar ajuda. Falei do CVV. Uma outra forma de você ajudar pessoas que estão passando por esse sentimento, né, esse sofrimento tão profundo, é você encaminhar para um profissional. Não é só dizer assim, busque ajuda. É fácil dizer assim, busca ajuda, vai no médico, vai no psicólogo. Mas a gente tem que pensar de uma forma um pouquinho mais humana, sabe? Será que eu não consigo acompanhar essa pessoa no psicólogo? Será que eu não consigo ajudar ela a marcar uma consulta no psiquiatra? Porque às vezes a pessoa sozinha não consegue, tá, gente? E aí eu já entro no assunto autistas, né? Autistas muitas vezes têm dificuldade de perceber que tá precisando de ajuda naquele momento. E aí é preciso muito suporte. Ai, Cássia, mas eu não tenho suporte, o que eu faço? Não é porque você não tem suporte que você vai desistir de tudo. Esse conteúdo é importante para ajudar você a perceber que sim, existe saída, existe tratamento, para esse sentimento talvez de desesperança, sabe? Esse sentimento de se sentir encurralado, de se sentir sem saída. E eu já passei por isso, tá, gente? Não tô falando da boca para fora. Eu sei quanto é difícil, mas é importante você pensar, se você não tem um suporte que possa ajudar você a ir atrás de ajuda, faz um esforcinho para você pedir ajuda para alguém, que seja o seu vizinho, sabe? Para ajudar a levar você por um pronto-socorro, para fazer uma consulta médica. Porque quando a gente recebe um tratamento adequado para a condição que a gente tem, tudo muda na nossa vida. Antes de eu receber o meu diagnóstico de autismo aos 40 anos de idade, gente, quanta bagunça, quanto rolo acontecia na minha vida, quanta confusão mental, quão perdido eu me achava, sabe? Eu não me encaixava naquela situação onde eu estava, me sentia muito diferente, eu achava que eu não ia encontrar saída para aquilo nunca. E de repente veio o diagnóstico de autismo e foi como se eu recebesse uma nova certidão de nascimento. É assim que eu vejo, sabe? E então essa é a dica para você que não é profissional de saúde. Mas agora eu quero aprofundar um pouquinho mais, porque eu sei que tem muitos profissionais de saúde que vão assistir esse vídeo e espero que assistam, tá, gente? Porque quanto mais pessoas bem treinadas a gente tiver, mais a gente consegue salvar vidas. Se você é um profissional de saúde que vai abordar uma pessoa autista em crise suicida, existem formas mais adequadas de você fazer isso. Uma das coisas que a gente sabe que é importante é a linguagem objetiva, sem muita linguagem figurada, sem gírias, sem subjetivismo. E aí eu vou dar até um exemplo aqui, depois eu até passo esse material aqui para vocês, tá, gente? Ao invés de você perguntar como você está se sentindo esta noite, experimente perguntar: você está bem? É muito mais objetivo, é muito mais direto. E quando a gente fala de autistas que estão nesse sofrimento tão intenso e tão profundo, a gente acaba deixando ele mais confuso, ou deixando ela mais confusa, se a gente fizer perguntas que não tem clareza. Então pergunte como você está, não pergunte como você está se sentindo essa noite, pergunte: você está bem?
Uma outra questão aqui bem importante. Em vez de perguntar, por que você está ligando? Olha só, faz essa pergunta para uma pessoa autista, a cabeça dá 1000 voltas e vai fazer e tentar achar inúmeras desculpas. Agora, quando você pergunta, o que você quer me dizer? Não é mais objetivo, não é mais direto. O que você quer me dizer? É muito mais fácil de você conseguir intervir numa pessoa autista que está em situação de crise suicida. E são alguns exemplos, tá, gente? Estou passando aqui embaixo, evitar metáforas, gírias, alegorias. Uma outra coisa muito importante, vamos supor que você está trocando uma mensagem, você é um profissional que atende através de mensagens de WhatsApp e tal, enfim, ou ligações, consultas online. Ao invés de você perguntar, olá, você ainda está aí? Diga, ainda estou aqui. Fale quando estiver pronto. Porque às vezes a gente precisa um tempinho a mais para processar as informações, processar os nossos sentimentos, as nossas emoções e conseguir elaborar uma frase. E às vezes, se a gente tiver uma falta de acolhimento, a gente não vai conseguir se abrir. A gente não vai conseguir falar exatamente a forma que a gente está se sentindo, como a gente está se sentindo. Então, assim, evitar frases, exatamente a Lu tá colocando aqui. Por que você tá em depressão? Gente, se a pessoa soubesse, ela não tava lá, né? Então, assim, é muito mais complexo, é muito mais profundo. Eu gostaria que vocês que estão aqui nos acompanhando assistissem, entendessem que a gente pode atuar em conjunto, sabe? No momento em que você para, numa quinta-feira à noite, para assistir uma live sobre prevenção ao suicídio, significa que você tá pensando um pouquinho diferente da maioria das pessoas, sabe? De alguma forma significa que você tá interessado em conhecer, em aprender, em seguir adiante, em ver, em saber o além das coisas, né? Eu acho isso muito importante. Mais uma frase aqui, se você for profissional, olha só. Em vez de perguntar para a pessoa autista o que você gosta de fazer, experimente perguntar da seguinte forma: o que é mais especial para você? Ou você pode compartilhar uma coisa que você ama? É muito diferente. Parece que elas são frases muito similares, muito parecidas, mas para uma pessoa autista faz diferença. Então não pergunte o que você gosta de fazer, porque isso deixa as coisas muito abertas, muito amplas. Porque assim, se me fizer essa pergunta, eu já vou ficar pensando assim, o que você gosta de fazer? Será que ela tá falando de hobbies? Será que ela tá falando do que eu gosto de ler, de estudar? Será que essa pessoa tá falando do que eu gosto de ouvir de música? Porque é muito amplo, não é objetivo. E quando você pergunta, você pode compartilhar uma coisa que você ama? É bem diferente, vai direto ao ponto. Tá fazendo sentido para vocês isso, gente? É importante também eu ter esse feedback, saber se vocês estão entendendo. Ó, tem mais gente chegando aqui, Luiz, Daniela, Cubo Mágico, tem mais gente chegando, sejam muito bem-vindos. Tá? Inclusive quero fazer aqui uma explicação para quem ainda não conhece, que eu sei que tem muita gente que vai assistir esse vídeo que não sabe o porquê que eu uso o cordão de girassol, não sabe o que significa o cordão de girassol. E eu acho que é muito importante de a gente comunicar isso, tá? O cordão de girassol é um símbolo internacional das deficiências ocultas. Então ele pode ser utilizado por pessoas que são neurodivergentes, como autistas, por exemplo, e eu sou autista, tá? Pode ser usado por pessoas que têm fibromialgia, por pessoas que têm epilepsia, pessoas que de alguma forma têm alguma deficiência que é invisível aos olhos das outras pessoas, tá? Daniela, você tá aqui também. Obrigada, querida. Nossa, a história que eu tenho com a Daniela, gente, vocês não fazem ideia. Outra hora eu conto pra vocês aí essa história aí. A Daniela foi me levar como motorista de Uber e a gente
acabou entrando em umas conversas muito profundas. Descobri que ela tem um filho autista, e aí a gente acabou trocando várias figurinhas aí muito legais, sabe? Essa vida acaba trazendo surpresas tão bonitas pra gente. Eu acho que a gente... É importante a gente perceber esses ciclos da vida, sabe? Não é porque a gente tá lá deprimido pra sempre, lá embaixo, que a gente vai ficar pra sempre lá. Não é assim, gente. Se a gente tiver um tratamento adequado, uma orientação adequada, um acompanhamento adequado, as coisas podem mudar e isso faz total diferença. E eu acho que é isso que me move, sabe? É isso que faz eu e o Miguel nos dedicarmos tanto pra falar aqui sobre a vida da pessoa autista e particularmente sobre a saúde mental da pessoa autista, que é algo que nos toca muito, sabe? E muitas vezes a gente tá lá escrevendo um post, tá lá preparando um conteúdo de um podcast no final de semana, gravando. Por quê? Porque a gente acredita, porque a gente tem um propósito. E o nosso propósito é levar conhecimento às pessoas sobre o que é o autismo e sobre como você se conhecer como pessoa ajuda você, inclusive, a evitar crises. Ajuda você a conhecer quais são os gatilhos das suas próprias crises, porque a gente tem muita gente falando aí sobre autismo em crianças, mas sobre autismo em adultos ainda é tudo muito mais recente. E a gente resolveu, tanto eu quanto o Miguel, transformar as nossas histórias de vida, as nossas histórias de superação, em experiências que pudessem ser compartilhadas com você, para que de alguma forma a gente pudesse fazer um trabalho, nem que fosse de uma formiguinha, gente. Sabe aquela gotinha no oceano que se ela não existisse, ela faria falta? É essa a nossa intenção, tá? É a gente fazer o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem e trazer um conhecimento aqui bastante profundo e intenso para vocês. Esse material que eu tô aqui acompanhando, tá, gente? É uma cartilha. E essa cartilha aqui, eu vou até compartilhar o nome com vocês. Chama Prevenção do Suicídio na População Autista. Sinais de risco e recursos para acolhimento. Se alguém tiver interesse, a gente pode compartilhar, tá? É um material que foi produzido nos Estados Unidos, né? Pela Lisa Morgan e a Brenna Maddox. E depois foi traduzido aqui no Brasil através de bolsas de iniciação científica, PIBIC, e através também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Então é um material de domínio público, tá? Vou até conversar com o Miguel para ver se a gente consegue deixar esse material aqui disponível lá no nosso link da bio para quem tiver interesse, porque eu acho que pode ser muito útil, tem muita coisa legal aqui, como que você pode acolher as pessoas autistas, né? Até já falei algumas frases, mas a população autista ela tem algumas particularidades, porque nós temos aí as sensibilidades sensoriais, luz, barulho, cheiro. Imagine uma pessoa em crise suicida e chega num pronto-socorro, por exemplo, e com todos esses outros estímulos, isso piora ainda muito mais. Então, assim, existem vários pequenos detalhes que vão fazer a diferença lá no final do tratamento, lá no final desse acompanhamento. E se a gente, de alguma forma, puder contribuir, né, com esse conteúdo de utilidade pública, para que as pessoas recebam um atendimento mais adequado, eu digo assim, pessoas autistas, mas não só pessoas autistas, tá? Esse material ele é específico para autistas, mas de alguma forma a gente está aqui falando sobre acolhimento, né? A gente está falando sobre sermos humanos, a gente está aqui falando sobre salvarmos vidas. É possível, desde que a gente busque uma ajuda adequada. Então, só quero fazer aqui uma recapitulação do que a gente falou lá no comecinho, se você está chegando agora, tá? Só para organizar o raciocínio. A gente falou de alguns sinais de alerta, tá? Falamos aqui de alguns sinais de alerta de risco de suicídio em autistas. Falamos como você pode ajudar uma pessoa autista em risco de suicídio se você não é profissional de saúde, tá? Falamos de CVV, falamos de encaminhar para o médico, seguir junto para o médico. E falamos também sobre como você pode acolher melhor uma pessoa autista em crise suicida se você for um profissional da área, tá? E isso é muito importante e faz total diferença. Queria compartilhar aqui uma coisa bem pessoal minha que aconteceu recentemente, foi nesse final de semana até.
Esse final de semana eu fui visitar uma amiga neurodivergente que está passando por uma situação bastante desafiadora no relacionamento, tá? Não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas essa pessoa ela não aceitava buscar ajuda de jeito nenhum. E a gente já percebeu que ela estava em risco suicida. E aí depois de muita conversa, muito argumento, a gente conseguiu, eu e mais 2 amigas, com que ela marcasse uma consulta, né? Quero até agradecer aqui a minha médica psiquiatra que acolheu aí a nossa amiga, porque eu acho que foi fundamental ela ter ido, sabe, fazer essa consulta. A gente conseguiu. Esse é o primeiro passo. Agora o próximo passo é a pessoa seguir o tratamento, né? Mas só para vocês entenderem como a gente, através de pequenas ações que podem ser pequenininhas, a gente pode mudar o dia de algumas pessoas, tá? E sendo mais gentil, oferecendo ajuda, dando um bom dia. São dicas simples, tá, gente? Fazendo um elogio sincero, sendo grato com o seu porteiro do prédio, com a pessoa que veio fazer uma entrega para você, com a pessoa que trouxe o mercado para você, sabe? A gente vai mudando um pouco essa pressão tão grande, às vezes, que o mundo coloca na gente, sabe? E que a gente vai se sentindo quase que meio encurralado, que a gente tem que agir daquela forma que todo mundo tá agindo. Vamos tentar fazer diferente? Vamos tentar sermos suporte para outras pessoas, se estivermos em condições de, tá? Se você não tá em condições de ser suporte para ninguém, não se cobre por isso, tá? Busque ajuda, busque o seu suporte também. Mas eu tô aqui falando para a pessoa que tá ouvindo agora nesse momento, que está saudável, que tá em condições de ser suporte de alguém. Vamos abraçar mais as pessoas? Claro, sem apertar muito, sem encostar muito, porque autista muitas vezes não gosta de abraço. Ou abraço, alguns gostam de abraço mais forte, outros mais leve. Eu gosto de abraço leve, tá, gente? Mas é só uma maneira de dizer aqui, abraçar no sentido figurado, sabe? Quando você abraça uma pessoa, você está acolhendo essa pessoa. E para finalizar aqui, depois de tudo isso que a gente falou, eu quero fazer uma respiração muito legal que eu vi há pouco tempo. Talvez muitos de vocês já conheçam, tá? Chama respiração da borboleta. Então, é muito simples, pode ser para criança, para adulto, para quem for. Não importa se for autista ou não. Se a pessoa estiver numa crise de ansiedade extremamente intensa, nervosa, é uma maneira de a pessoa se acalmar, tá? Então, deixa eu começar a respirar um pouco mais leve, um pouco mais suave. Vai ser bem rapidinho, tá, gente? 2 minutinhos. Só isso, 2 minutinhos. Senta aí, né, de uma forma que você fique com a coluna mais ereta, que você fique com os 2 pés no chão, se você puder, né? Se você não consegue, se você só consegue ficar deitado, não tem problema, também vai funcionar. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Antes de iniciarmos, eu vou fazer 3 respirações junto com vocês, só para a gente ir reduzindo a nossa frequência respiratória de batimentos cardíacos, tá? Nós vamos fazer 3 sessões da respiração quadrada que eu vou ensinar para vocês. A gente vai inspirar, né, puxar o ar durante 4 segundos ou 4 tempos, vai segurar durante 4 segundos, soltar em 4, ficar sem ar durante 4 segundos e depois a gente retorna, tá? Vamos fazer isso 3 vezes. Então vamos lá junto comigo, é só seguir as minhas palavras que vai ser bem interessante. Agora você vai inspirar, puxando o ar. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Fica sem respirar. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Fica sem respirar. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Muito bem.
Aí a gente já foi acalmando um pouco a nossa respiração, a nossa frequência cardíaca. E agora a gente vai fazer a respiração da borboleta. Eu achei muito legal essa técnica, ela é muito simples e muito fácil de ser aplicada, você vai poder ensinar para muita gente e você mesmo também vai poder usar com você mesmo, se estiver numa situação de crise ou ansiedade muito intensa, tá? Então como que a gente vai fazer? A gente vai cruzar os dois braços aqui na frente e quando a gente inspirar, a gente vai elevar os nossos ombros, quase como se a gente se abraçasse, sabe? Então a gente vai puxar o ar. E a hora que soltar, solta os ombros e fica batendo assim, como se estivesse batendo as asas da borboleta aqui nos braços, tá vendo, gente? Então vou fazer de novo aqui com vocês. Você vai inspirar, solta. Mais uma vez, inspira, solta. Mais uma vez, inspirando. Solta. Mais uma vez, inspirando. Solta. Mais uma vez, inspirando. Solta. Fácil, né, gente? Eu adorei essa técnica e eu falei, não, eu preciso passar isso para mais gente, né? Talvez alguns de vocês já conheçam, outros não, mas eu achei que fazia sentido. Bom, gente, a gente finaliza aqui a nossa pequena conversa. Espero que tenha sido útil para vocês. Se tiver alguma pergunta também pode colocar aqui que a gente vai respondendo ou nessa ou nas outras lives. Importante deixar aqui um aviso que a gente está fazendo essa série de lives durante o mês de setembro, especificamente para falar de saúde mental no mês de prevenção ao suicídio, tá? Então, não estávamos fazendo live, começamos na semana passada, quinta-feira passada, aí fizemos hoje, temos mais 2 quinta-feiras, tá? Durante o mês de setembro a gente vai fazer mais 2 lives para a gente conversar sobre o tema saúde mental. Então espero que tenha sido muito útil para vocês. Deixa o seu comentário, compartilha com mais pessoas e espero que de alguma forma a gente, tanto eu quanto o Miguel, tenhamos contribuído aí com um aumento da consciência, com técnicas, como você buscar ajuda, como você acolher pessoas autistas e eu acho que a gente tem bastante conteúdo para falar sobre isso, mas a gente vai deixar para as próximas lives, para não ficar muito grande, muito extensa aqui, tá bom, gente? Grande abraço para vocês, muito obrigado por me ouvirem, por estarem aqui comigo, com o Miguel, muito obrigado por todo o apoio que vocês nos dão, por cada comentário, por cada curtida, por cada compartilhamento. Ah, é legal, a Daniela tá colocando aqui, essa respiração vai me ajudar quando estiver em crise? Sim, vai te ajudar quando você estiver em crise, sim. Vai ajudar você a reduzir a sua frequência, né, de ansiedade extremamente exagerada. Você vai inspirar. Quando a gente inspira, a gente coloca oxigênio, né, para dentro do nosso corpo. Esse oxigênio vai para o nosso cérebro e a gente consegue ter um pouco mais de centramento, né? Então é uma coisa que a respiração muda todo o nosso estado, sabe? Eu acho que é fundamental a gente aprender, né, a respirar. Pode fazer essa respiração quando se estiver deitado na cama, durante o dia, quando estiver passando por uma situação difícil, ou quando você estiver sentindo que está muito ansioso, muito ansiosa, vai ajudar também, tá bom? Então, deixamos aí várias dicas, várias orientações e a gente se vê aí na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente!